Ih, olha só que loucura! É o ciclo real, maluco. Vamos lá, então. Os ciclos reais, então, né? Que não são o ciclo do Carnot, que são o ciclo mais ruim, né? Tá, então o Enem pode perguntar aí pra você sobre os outros ciclos, tá? Não precisa decorar essas coisas aqui, tá? É só pra vocês não se assustarem, tá? A gente só falou do ciclo do Carnot e aí o Enem vai lá e fala do ciclo de Otto. Aí, meu Deus, o que é isso, tá? É só um ciclo real, tá? É um ciclo que não segue o ciclo de Carnot porque a realidade é difícil, né? Então, nós temos aí vários ciclos que os nossos motores seguem, né? Então tem, por exemplo, esses três aí, tá? O ciclo de Otto, o ciclo de Diesel e o ciclo de Brayton, ou Brighton, sei lá, tá? Então, o ciclo de Otto ele vai fazer o ciclo de Otto é o ciclo dos carros a gasolina, né? Ele faz uma isocórica, ou seja, uma isovolumétrica lá. Então, ele vai aqui, tá vendo aqui, ó, essas aqui, ó, do 2 para o 3 é uma isovolumétrica, né? E do 1 para o 4, aqui do 4 para o 1 também é uma isovolumétrica, tá? Então, ao invés de seguir adiabáticas, ele segue isovolumétricas, né? Isso é por questão de como o motor é feito, porque tem uma explosão, não consigo essa transição da fonte quente para uma isolante, de uma fonte fria para um isolante, isso aí é uma loucura que o Carnot fez, né? Idealizado. Na real, cara, o que o Otto faz, né? É o nosso motor a gasolina. Bota fogo na gasolina, faz a faísca, a gasolina, pum, explode, né? Como é que eu vou tirar a fonte quente e botar a fonte fria, né? Isso aí, né? Tá, então o Otto fez esse motor aí, que é o isocórico, né? Com a vela. A vela é o cara que dá a faísca para explodir a gasolina ali, né? Carros a gasolina, tá? A vantagem dele é a simplicidade e resposta rápida, né? Pum, explosão, resposta rápida. Desvantagem é a eficiência limitada, né? Você sabe que a eficiência do nosso motor do carro é de uns, acho que 20 ou 30%, não sei se chega a 30%. É um negócio muito baixo, imagina. De toda a energia que a gasolina nos dá, a gente consegue converter só 20% em movimento do carro. O resto vai pelo escapamento, aquecimento do motor, vai embora. O resto vai para a fonte fria, tá? Muito bem, nós temos ainda o ciclo diesel, que olha só, o ciclo diesel, vocês não vão acreditar, mas ele é usado nos motores que usam diesel. Que loucura, né? Tá? Ele segue as isobáricas, então olha lá o ciclo. Ó. Então ele vem por aqui, ó, e aí aqui a gente tem uma. Aqui é uma isovolumétrica, né? Mas aqui é uma isobárica. Ó. Então ele tem uma isobárica e uma isovolumétrica, tá? Esse é o ciclo do diesel. Para caminhões e navios, né? Ele tem uma alta eficiência, um torque elevado, né? Significa que muito torque, né? Muita potência. Ou seja, ele consegue mover coisas grandes, né? Tipo caminhões e navios, certo? Né, o problema é o ruído e emissões de NOx aqui, né? Um gás horrível, provavelmente, que vai nos matar, tá? E tem o ciclo de Brayton, que é o ciclo das turbinas, né? Turbina de avião, né? Enfim, qualquer turbina que a gente use vai usar esse ciclo de Brayton aqui, que também segue as isobáricas. Aqui sim, duas isobáricas, né? Aqui, ó. Essa aqui é isobárica, essa aqui é isobárica. E essa aqui, eu acho que isso aqui são adiabáticas, né? São duas adiabáticas e duas isobáricas, tá? Usado em aviões e usinas, né? Alta potência, leveza e a desvantagem é o custo elevado e complexidade, né? Então, ali, Otto e diesel são ciclos de pistão, enquanto o Brayton é um ciclo de fluxo contínuo, né? A turbina fica girando sempre, tá? Diesel é mais eficiente que Otto, mas Brayton domina aplicações de alta potência. Todos são menos eficientes que Carnot, mas são práticos para aplicações reais, né? Então, esses são os caras da realidade, tá? Que tentam chegar aí no Carnot. Muito bem. A gente falou de eficiência já, né? Um pouco, a gente sabe mais ou menos o conceito de eficiência, né? Quando uma coisa é eficiente, quando não é eficiente e tal. Mas então vamos ver direitinho, então, o que que é eficiência, né? Basicamente, eficiência é isso, né? O que eu quero dividido pelo todo que eu tenho. Né? Então, por exemplo, olha lá, eu tenho 100 laranjas. Quantas laranjas eu consigo descascar em 10 minutos? Né? Então, se eu tenho 100 laranjas e eu consigo descascar 10 laranjas em 10 minutos, né? Uma laranja por minuto, a minha eficiência é essa. Quantas laranjas eu descasquei? 10. Qual era o total de laranja que eu tinha? 100. Então eu faço 10 dividido por 100. Ou seja, vai dar 0,1 e isso é 10%. Então significa que a minha eficiência é de 10%. Eu descasquei 10 de 100. 10%. Tá? Isso é eficiência. É o que eu quero. O que eu quero é o que aqui? Laranja descascada. O que eu tenho? Um monte de laranja. 100 laranjas, tá?
certo? Então, se alguém consegue lá descascar 20 laranjas, dá 100 em 10 minutos, essa pessoa é mais eficiente que eu. A eficiência dela é de 20%, porque ela descasca 20 de 100, certo? Isso é eficiência. Então, vale para laranja, vale para motor, vale para qualquer coisa. Eficiência é eficiência. Olha lá, vamos pegar então o exemplo que nos interessa, né? Olha lá, o que eu quero dividido pelo todo. Então, quanto da energia que eu recebo eu consigo transformar em trabalho. Como é que eu vou saber a eficiência de uma máquina? Eu vou pegar o que eu quero numa máquina. Eu quero extrair trabalho. O que me interessa é o movimento. Mover a roda do carro, mover a roda do trem, mover a bomba que vai bombear a água lá da mina de carvão, mover o que quer que seja, certo? Isso é o trabalho. Então, o que eu quero? Eu quero trabalho. O que eu tenho? O que eu tenho é o calor da fonte quente. A fonte quente, né, no caso do trem, é o fogo do carvão. No caso de um carro, é a explosão do combustível da gasolina ou do diesel, né? Então, o que eu tenho? O meu total vai ser a fonte quente. Um pouco, né, uma grande parte vai para a fonte fria, que a gente viu lá, e um pouco a gente consegue roubar dessa transição com o trabalho, certo? Então, o que eu quero é o trabalho e o meu total é o calor que vem da fonte quente. Então, a minha eficiência é isso, é o que eu quero dividido pelo todo. O que eu quero é o trabalho, o todo é a fonte quente, ok? Então, olha lá. Tá? Como é que a gente pode escrever essa eficiência de uma forma uma forma melhor de calcular? Porque, por exemplo, muitas vezes a questão vai te perguntar qual é a eficiência de uma máquina térmica sem te dizer qual é o trabalho que ela extrai daquela máquina. Ela só vai te dar qual é o calor que sai da fonte quente, qual é o calor que vai para a fonte fria e vai perguntar, e aí, qual é a eficiência? E aí tu não tem o trabalho, e aí como é que tu calcula? Bom, mas se a gente olhar aqui, ó, tem uma relação entre esses caras, né? Se, por exemplo, vem 100 joules de calor da fonte quente e eu sei que sai 80 joules para a fonte fria, significa que eu tirei 20 de trabalho, né? Esse calor aqui é energia, né? Energia não se perde, não se transforma, né? Energia não se cria, né? Energia, esqueci a frase toda, né? A energia, ela não some e não aparece. Ela vem de algum lugar e vai para algum lugar, tá? Então, se eu tenho um calor ali de 100, né? Se entrou 100, tem que estar indo 80, se está indo 80 para um lado, está indo 20 para o outro. Se está vindo 50 para um lado, está indo 50 para o outro. Se está indo 70 para um lado, está indo 30 para o outro, certo? Tem que estar indo para um outro. Então eles têm essa relação. Então eu sei que o calor da fonte quente vai ser a soma do trabalho com o calor que está indo para a fonte fria. Se eu somar o que eu tirei de trabalho junto com o que foi para a fonte fria, eu vou ter o calor total da fonte quente, beleza? Então eu posso reescrever isso assim, por exemplo, eu posso dizer que o trabalho, passando esse cara aqui que está somando para lá, subtraindo, eu posso dizer que o trabalho é o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. E aí eu reescrevo esse trabalho aqui, ó, eu boto isso aqui, para eu ter a minha eficiência só em função da fonte quente e fonte fria, porque é como as questões vão perguntar para vocês. Sem dizer o trabalho, elas vão perguntar só dando quanto que é o calor da fonte quente e quanto que é o calor da fonte fria. Olha lá. Então, se o trabalho é calor da quente menos calor da fria, eu troco o trabalho por calor da quente menos calor da fria, dividido pelo calor da quente, tá? E aí a gente pode operar matematicamente isso dessa forma. Quando a gente tem várias coisas aqui se somando ou subtraindo sobre uma fração, né? Eu posso dividir assim, ó, calor da quente menos calor da fria é a mesma coisa que calor da quente dividido por calor da quente menos calor da fria dividido por calor da quente, né? Eu boto esse denominador para todo mundo que está somando ou subtraindo, né? Eu posso fazer isso na matemática, tá? E aí calor da quente dividido pelo calor da quente é 1. E aí eu fico com essa coisa mais bonitinha assim, né? Eu digo que a minha eficiência, que é essa letra grega aqui, que parece um N, né? É o eta, eu acho, tá? Assim que a gente representa a eficiência. Então a minha eficiência é 1, a eficiência de uma máquina térmica qualquer é 1 menos o calor que foi para a fonte fria, menos o calor que eu peguei da fonte quente. Se eu fizer essa conta aqui, eu descubro. Olha lá, ó. Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Qual é o trabalho que eu peguei dessa máquina térmica? Foi 20, então eu boto lá, 20. Qual é o calor da fonte quente? 100. Então vai ficar 20 dividido por 100, 20%, né? Se eu fizer desse jeito aqui, ó, o que eu vou ter? Fonte fria é quanto? 80. Boto 80 lá. Dividido por calor da quente. 100. 80 dividido por 100 é 0,8. 1 menos 0,8 é 0,2, que é 20%.
Tá? Então eu chego aqui em 20%, chego aqui em 20%. É o mesmo cálculo. Acho que eu fiz aqui, olha que burro, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? 80 dividido por 100 é 0,8. 0,1 menos 1 menos 0,8 é 0,2, que é 20%. Tá? Então, deixando desse jeito aqui a formulinha, a gente consegue calcular sem ter o trabalho, que é o que a gente vai ter que fazer se aparecer uma questão de eficiência. E eu tapei ali, ó, é máquina de Carnot, né? Olha lá, ó, somente se for um ciclo de Carnot. Aqui muito cuidado, tá? Se a questão dizer uma máquina térmica e qualquer coisa, eu vou calcular daquele jeito que a gente calculou agora. Agora, se a questão dizer uma máquina opera no ciclo de Carnot, uma máquina próxima do ideal, próxima de uma máquina perfeita, opera no ciclo de Carnot. Tá? Uma máquina perfeita, tá? Opera no ciclo perfeito, tá? Se disser isso, ou seja, se for uma máquina de Carnot, se ele disser uma máquina de Carnot, pronto, eu posso fazer isso aqui. Por quê? Porque na máquina de Carnot, não, a relação entre a temperatura da fonte quente e o calor que eu ganho é uma relação direta, tá? Ou seja, aqui eu dá como exemplo, tá? Se a fonte quente tem 1000 Kelvin, se ela está a uma temperatura de 1000 Kelvin e eu peguei 100 joules dela e a temperatura da fonte fria vai estar 800 Kelvin, eu vou estar jogando 80 joules de calor. Então a relação aqui, ó, a relação temperatura e calor, ó, 1800, 100, 80. É sempre essa proporção, vai ser uma proporção sempre igual em Carnot, porque eu não tenho perda de temperatura. Então o calor que eu tiro da fonte quente vai ser sempre muito, vai ter essa razão entre o calor que eu tiro da fonte quente e a temperatura da fonte quente e o calor que está na fonte fria e a temperatura da fonte fria. Essa razão encarnou, só encarnou, é proporcional. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a temperatura da fonte quente dividido pelo calor que eu tiro da fonte quente vai ser igual à temperatura da fonte fria dividido pelo calor da fonte fria. Aqui, ó. TQ aqui vale 1000 e o Q vale 100 aqui no meu exemplo, né? 1000 dividido por 100 é 10, tá? Aqui, ó, TQ dividido por temperatura da fonte fria é 800 dividido pelo calor da fonte fria, que é 80. 800 dividido por 80 é 10 também, né? Tá? 1000 dividido por 100 é 10, 800 dividido por 80 é 10, tá? Então, só em Carnot eu tenho essa relação, tá? E daí que tem essa relação? E daí que se eu passar aqui, ó, se eu passar esse Q frio lá, que tá dividindo, né? Faço o cruz x aqui, tá? Esse aqui tá dividindo, vai passar para lá multiplicando, esse aqui que tá aqui em cima vai passar lá para baixo. E aí eu vou ficar com os Q de um lado e os T do outro. Calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente é igual à temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E aí, quer dizer que calor da fonte fria para a máquina de Carnot, só para a máquina de Carnot que isso aqui funciona, porque só na máquina de Carnot é que eu tenho essa relação aqui, só na máquina de Carnot é que essa relação é verdade, porque ela é perfeita, ideal. Então, eu posso substituir calor de fonte fria dividido por calor da quente por temperatura da fonte fria por temperatura da quente. E olha lá na minha equação da eficiência, eu tenho exatamente isso, né? Q frio sobre QQ. Então, eu tiro isto, que é exatamente isso, e troco por isso, porque eu estou dizendo que é igual. Então eu posso trocar. Então, na máquina de Carnot, eu não preciso nem saber do calor. Na máquina de Carnot, se a questão me disser a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, eu já sei calcular a eficiência. Se ele me disser, uma máquina de Carnot opera entre uma fonte de 1000 Kelvin e 800 Kelvin, eu sei dizer a eficiência, porque é Carnot. Porque eu posso botar direto aqui, em vez de botar o calor que ela retirou dali e o calor que ela, né, o calor que ela entregou para fria e o calor que ela retirou da quente, eu posso pegar a temperatura direto aqui, temperatura em Kelvin mesmo e fazer o cálculo, tá? E depois as questões a gente vê no próximo vídeo. Hey!